Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cobras e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso de mim. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruir este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém, acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, continuamos o nosso itinerário espiritual que foi iniciado na quarta-feira de cinzas e compõe-se de 40 dias no deserto na presença do Senhor. Não é apenas de modo figurativo que nós fazemos parte deste itinerário. Na verdade, nós percorremos este itinerário fazendo companhia com Jesus, aprendendo dele a ser conduzido pelo Espírito. E uma vez conduzido pelo Espírito, vivenciarmos, experimentarmos o deserto como um lugar do encontro com Deus, consigo mesmo e com os irmãos e irmãs. Um destes encontros, que é o encontro consigo mesmo, e que nós ouvimos Jesus falar no Evangelho, afirmando que ele não constrói uma imagem sobre nós a partir do que lhe dizem. Jesus não necessita do testemunho de ninguém para conhecer o coração humano. E o próprio Evangelho afirma o motivo disto. Jesus não necessita do testemunho, das falas alheias sobre outra pessoa, porque Jesus conhece a todos. E qual é a forma de conhecer que Jesus utiliza para chegar a cada um de nós? A via, o caminho, é um caminho diretivo. Ele nos conhece amando-nos.
quer dizer opinião. Não é constituinte da verdade mais íntima, daquilo que é a pessoa. É uma opinião que eu tenho acerca dos outros. E já no capítulo 8, se eu não me engano, versículo 31 do Evangelho de Marcos, Jesus faz uma pergunta sobre a opinião dos outros. Ele vai gradativamente mostrando que é importante sair da opinião e chegar ao conhecimento. Jesus pergunta, andando pela região de Cesareia de Filipe, volta para os seus discípulos e pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus está perguntando a nível de saber qual é a opinião. E tanto que todos vocês conhecem esse texto e lembram que as respostas são as mais variadas possíveis, porque elas são firmadas sobre opiniões, sobre achismos. Ninguém conhece o outro a partir de achismos. Todo penso é torto. E por isso mesmo é uma condição primeira para o engano. E lá vem as opiniões. Ah, Senhor, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é alguns profetas. E Jesus, saindo da opinião, faz a pergunta fundamental. Eram eles que caminhavam com Jesus, eram eles que participavam da vida de Jesus. Como é que alguém, trazendo para a nossa vida concreta, como é que alguém vem de fora, diz algo sobre Jesus para você, e você que faz a caminhada como cristão católico, e você permite que uma opinião alheia abale a sua experiência com Jesus? A explicação é muito simples. É sinal de que você não fez ainda a experiência com Jesus. Porque essa opinião alheia de um terceiro, ela é mais forte do que aquilo que você experimenta com Jesus. É tanto que Jesus volta-se aos discípulos e a pergunta é diretiva, não mais sobre as opiniões, agora é para o grupo que convive com ele, que participa de sua mesa, que vive o ensinamento dia a dia. Vocês sabem, meus irmãos, e na última ceia, ou na narrativa do lava-pés, mas sobretudo na narrativa da última ceia, quem traz Jesus é aquele que come o pão com ele. Os grandes traidores de Jesus somos nós que caminhamos com ele diariamente. Os maiores inimigos de Jesus somos nós. Nós que estamos todos os dias, nós que comemos com ele, nós que vivenciamos com ele, que rezamos com ele, que escutamos a ele. Nós aqui na nossa imperfeição e fragilidade é que cometemos esse grande afastar-se de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Na verdade, Jesus não está muito preocupado com a opinião dos outros, não. Agora, Jesus quer saber daqueles que caminham com ele, o que eles experimentam da vida dele. São Pedro, e depois também a carta aos Hebreus, a primeira carta aos Hebreus, a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Vós deveis ser capazes de dar razões da vossa fé. Não porque a gente precisa explicar para os outros, mas a razão da nossa fé nós apresentamos como na carta de Almineiro, na Didaqué, que é o primeiro escrito catequético da vida cristã. Nos primeiros séculos da igreja,
que lindo nome, porque aí mostra a nossa missão. Nós somos todos caminhantes, ninguém chegou ainda, e ninguém está fora, só se desejar. Mas todos aqueles que foram batizados estão como seguidores do caminho. Não é seguidor do padre, não é seguidor do pregador, não é seguidor do movimento, é seguidor do caminho que é Jesus. Ele é o caminho. Por isso que a gente não segue pessoas como nós seguimos aquele que é verdadeiramente o Filho de Deus. E a resposta que foi dada àquele que pergunta no início do século: o que há de diferente nesses homens que dizem seguir o caminho? E um cristão responde, provavelmente, aquele que perguntar a Diogneto ou quem escreveu a própria vida quer. Não há nada de diferente, nem no modo de vestir, ou de comer, ou de falar. A grande diferença daqueles que seguem o caminho é o seu modo de viver. O modo de viver é que mostra a quem nós seguimos. Faça essa pergunta a você mesmo. E quando você conseguir responder, olhe também para as outras pessoas. Por aquilo a quem essas pessoas seguem e servem, vocês saberão se servem a Deus ou não. Uma pessoa, um exemplo bem simples: alguém que deseja o mal aos outros. Você não precisa nem ficar dizendo: ah, não sei o que, será que é cristão? Não precisa nem ter dúvida. Esse não serve a Deus, nem serve a Jesus. Não há dúvida, porque aquele que serve e segue a Jesus pode ser tentado, mas não pode viver na maldade. É incompatível com a vida de quem segue e serve a Jesus a maldade como uma escolha de todos os dias, porque a maldade não faz parte de Deus. Deus nos criou e Jesus Cristo é essa prova irrevogável. Jesus é a prova de que Deus nos criou para o amor, de que nós somos condenados ao amor. E a falha e a fragilidade humana, Jesus não é um modelo apenas para ser admirado. A sua natureza humana é plenamente humana e plenamente divina. As duas naturezas vivem no Filho de Deus. E há um propósito teológico para isso. Qual é o propósito? É mostrar a cada um de nós que nós não nascemos para a condenação do pecado, da maldade, da destruição, do sofrimento. Às vezes me espanta ouvir muito cristão católico, é a única parte que me interessa, porque é a única que eu posso dizer alguma coisa também nesse sentido. Quando eu escuto de um cristão católico me dizer: mas Jesus é Jesus, nós somos humanos e nós vamos estar sempre condenados ao pecado. Isso é uma fé incompleta. É uma fé, na verdade, que beira a heresia, meus irmãos. Porque Jesus veio mostrar com o seu humano, com a sua natureza humana, como nós podemos viver plenamente nossa humanidade e dizer não ao pecado. Jesus é conduzido ao deserto, e no deserto as tentações que Jesus enfrenta não são contra a sua divindade. Na verdade, podem olhar, verificar, estudar, podem ver. O diabo tenta atingi-lo, ferindo a sua divindade, mas o diabo quer tentá-lo pela sua humanidade.
A parte, se a gente não tem como separar, mas se a gente for separar, a parte que sentiu fome está no Evangelho. Depois de 40 dias, e ele sentiu fome. A parte que diz sentiu fome é o ser humano, que sente fome, como nós. E pegando a fragilidade humana, o que é que o diabo faz? Se você verdadeiramente é Deus, transforma estas pedras em pão. E a resposta de Jesus vem. Já diz também a palavra de Deus: nem só de pão vive o homem. E ele está falando da humanidade concreta. Nós não vivemos só daquilo que é nossa fragilidade. Nós vivemos do amor. Nós necessitamos do amor. Nós necessitamos da fé. Nós necessitamos do acreditar. É uma coisa tão bonita. Eu tenho uma pena, porque a maioria dos nossos católicos não conhece a beleza da nossa fé católica. Não conhece. Porque quanto mais você conhece, mais você se apaixona por ser católico. E não é para viver proclamando: sou católico, graças a Deus. Não sabe nem o que é católico. Você precisa saber o que significa isso. É conhecer e, antes de tudo, viver da fé. Acreditar. A palavra acreditar, crer, é uma palavra tão forte. A palavra na origem desse, seja no latim, no grego, o que for, vocês depois pesquisem. Minha mente já está meio, estou mais para lá do que para cá. Olha só. Mas crer quer dizer apoiar-se. Não é, você não acredita porque você tem força. Na verdade, você acredita porque você é fraco mesmo. E você apoia-se sobre o fundamento que lhe sustenta. Isso é crer. É porque você não tem força. Crer não é porque você é forte. É um engano. Seja uma pessoa de fé, acredite, seja forte. Paulo já entendeu tão bem isso e diz-nos: quando sou fraco, é que eu sou forte. Porque você não se perde no orgulho humano, você não perde-se na sabedoria humana, você não se perde em si mesmo, que é uma das maiores fontes do engano. Somos nós mesmos, os nossos conceitos, nossas ideias. O crer, na verdade, é dizer: Senhor, eu não sou digno, mas dizendo uma palavra, eu serei salvo. Isso é crer. É reconhecer que nós não somos dignos. O contrário, eu vou comungar porque eu mereço. Se condenou aí, viu? É uma autocondenação, essa afirmação: eu me aproximo porque eu mereço. Já diz a musiquinha, né? Não comungo porque mereço. Não é por merecimento, é porque nós nos apoiamos. Nós somos tão fracos e pecadores que nós nos apoiamos e nos sustentamos naquele que é a fortaleza, naquele que é nossa força, naquele que é nosso sustento, naquele que é nossa vida, naquele pelo qual nós vivemos, respiramos, amamos. Nós vivemos desse modo. Eu vivo por ti, Jesus. Eu respiro por ti, Jesus. Eu te amo, Jesus. Muito pouquinho, frágil, pecador, mas eu vivo para ti. É um absurdo, meus irmãos. Eu vou dizer a vocês: às vezes a gente tem tanta dificuldade de dizer a Jesus que nós o amamos. A gente tem tanta dificuldade de dizer ao nosso pai e à nossa mãe que a gente o ama. Mas qualquer garrancho velho que você conheceu ontem, você já abre a boca e diz: amo você, meu príncipe. Vem no ele.
com todas as letras, não ama. É um engano. Você, para amar, você tem que comer pelo menos um quilo de sal uma pessoa. E olha que não dá, viu? Tem que ter tempo, tem que ter provação, tem que passar por muita coisa. Ali já está quem deu a vida por nós. Esse você pode dizer que ama sem Deus, porque Ele já deu por nós. Quem deu a vida por nós? Ele. Quem nos amou? Ele. Quem derramou o sangue dele por nós? Ele. Aqui, e a gente tem tanto medo de dizer: Jesus, eu te amo. Que a Quaresma nos ajude a viver a graça de uma conversão a partir do coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus.